Do que você teve que viver sem, que os outros consideravam garantido. Quando eu tinha 10 anos, meu pai colocou uma venda nos meus olhos e me disse que eu nunca mais veria um rosto humano, porque os olhos das mulheres eram puros demais para testemunhar a imundície do mundo. Meus pais vieram de uma comunidade que acreditava em proteger as mulheres, o que significava que eles achavam que as mulheres não eram fortes o suficiente para lidar com o mundo real. Assim, quando as meninas atingiam a puberdade, elas usavam vendas permanentes e só podiam removê-las quando estivessem completamente sozinhas em quartos trancados. Dessa forma, não poderiam ser corrompidas pelo mundo pecaminoso. Eu tinha 3 irmãs mais velhas, já vivendo na escuridão, tateando as paredes com mãos treinadas enquanto meus irmãos caminhavam livremente ao lado delas. Mamãe usava a venda há 30 anos, e papai descrevia as coisas para ela com uma voz condescendente, como se ela fosse uma criança. O pôr do sol está particularmente laranja hoje, querida. Somos tão abençoados por não ver o quão poluído ele se tornou. Eu nunca tinha visto os olhos dela, e ao crescer, me disseram que nunca veria. Você tem sorte de poder ver qualquer coisa, meu pai retrucou quando perguntei uma vez. Aproveite enquanto pode. Depois que tive minha primeira menstruação, papai realizou minha cerimônia de proteção. Ele segurou a venda preta como se fosse algo sagrado e disse: hoje você se torna uma mulher, o que significa que seus olhos puros devem ser protegidos da corrupção. Meu irmão mais novo assistia animadamente enquanto minhas irmãs mais velhas sentavam-se em sua escuridão, com as mãos perfeitamente cruzadas no colo. Papai apertou a venda com força suficiente para doer e disse: você vai me agradecer quando for mais velha e ainda estiver limpa. Naquele primeiro dia, eu esbarrava nos móveis constantemente enquanto meus irmãos riam. Viver vendada era um tipo especial de inferno. Comíamos sozinhas em quartos escuros e trancados, o único lugar onde podíamos remover nossas vendas. Papai nos escoltava até lá 3 vezes por dia, e eu passava aqueles preciosos minutos encarando minhas mãos, forçando a vista na escuridão para absorver o que quer que eu pudesse distinguir. O resto da minha vida era escuridão total. Minhas irmãs me ensinaram a contar passos, memorizar a disposição dos móveis e identificar pessoas por seus padrões de respiração. Eu nunca saía de casa. As portas tinham fechaduras de combinação e não havia como resolvê-las sem a visão. A escola consistia em sentar na cozinha enquanto papai falava monotonamente sobre matemática que eu não podia ver, história que eu tinha que imaginar e ciências que eu nunca poderia observar. Meus irmãos moviam as coisas de lugar apenas para nos fazer tropeçar, e quando caíamos, papai nos repreendia por não sermos cuidadosas o suficiente. Suas irmãs se saíram muito bem, ele dizia quando eu batia em uma cadeira que havia sido trocada de lugar. O que eu mais sentia falta eram os rostos. Era assustador como os esqueci rapidamente. Eu passava horas tentando lembrar se Charlotte tinha sardas ou se o nariz de Luna era reto ou torto. Nunca pedi conselhos à minha mãe porque ela nunca reclamava. Apenas se movia por sua escuridão com uma eficiência resignada, cozinhando pelo tato e pelo cheiro, enquanto papai assistia TV na sala ao lado. Ele descrevia o que estava acontecendo na tela como se estivesse lhe fazendo um favor. O herói acabou de salvar a mocinha, e você tem sorte de não ter que ver o quão despudoradamente ela está vestida. Um dia, ouvi minha irmã Luna gritando do banheiro e segui a parede o mais rápido que pude. Ela havia caído de um banquinho que nosso irmão moveu e bateu a cabeça na banheira. E havia tanto sangue que eu podia sentir o cheiro. Papai ficou parado na porta, descrevendo o que via, enquanto mamãe e minhas outras irmãs tateavam impotentes, tentando encontrar o ferimento. É na testa dela, talvez do lado esquerdo, ele disse casualmente, sem se mover para ajudar. Cerca de 5 centímetros de comprimento. Luna soluçava, desorientada, enquanto Charlotte e eu vasculhávamos seu rosto, procurando por um ferimento que não podíamos ver. Percebi que ela poderia morrer enquanto papai apenas ficava ali, narrando. Não aguentei mais um segundo e arranquei minha venda e vi o corte profundo acima de sua sobrancelha, com sangue cobrindo metade de seu rosto. Aqui, gritei, pegando toalhas e pressionando-as diretamente sobre a ferida. Papai gritou que eu estava destruindo minha pureza, mas eu já estava guiando as mãos da mamãe para me ajudar a aplicar pressão. Papai me arrastou para o meu quarto e me trancou por 3 dias. E quando ele finalmente abriu a porta, sua voz estava calma de um jeito que me apavorou. Já que você não consegue controlar sua necessidade de ver, ele disse: vou resolver o problema permanentemente. Ele explicou que havia pesquisado como misturar um ácido que poderia derramar em meus olhos para me cegar para sempre, tornando-me pura, sem a tentação de remover uma venda. Suas irmãs vão te segurar se for necessário, mas acho que você se submeterá de bom grado quando entender que isso é para o seu próprio bem. Voltarei ao amanhecer. Naquela noite, fiquei acordada, ouvindo-o explicar para a mamãe como minha cegueira permanente seria uma bênção para toda a família, enquanto ela soluçava e implorava para ele não fazer aquilo. Eu não conseguia parar de chorar, e cada lágrima que sentia em meus olhos me lembrava que logo eles estariam arruinados para sempre. Então a porta do meu quarto se abriu, e antes que eu pudesse correr para colocar minha venda, vi minha mãe, e ela também estava sem a dela. Pela primeira vez na minha vida inteira, ela me disse que íamos escapar naquela noite. Juntas, acordamos minhas irmãs e passamos a noite inteira agachadas na porta da frente, tentando combinações até que finalmente conseguimos abrir as fechaduras. Fomos direto para a polícia e meu pai foi imediatamente preso. Isso foi há anos, e ele ainda está na prisão, e eu sou oftalmologista, ajudando as pessoas a enxergar.